Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Chegando com mais um vídeo aqui no canal pra gente fechar essa segunda-feira, dia 26 de dezembro de 2022. As nossas informações aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. A gente traz agora pra você. Entre as nossas informações, olha, Vasco negocia com Corinthians para comprar o goleiro Ivan. Ivan é ex-goleiro da Ponte Preta. O Corinthians negociou com a Ponte Preta o goleiro Ivan. E nem jogou no Corinthians, né? Nem chegou assim a ter uma sequência no Corinthians. Já foi direto para o Zenit da Rússia. E agora pode ser negociado aí com o Vasco da Gama. Traremos também para você, vamos explicar por que o Igor Gomes do São Paulo foi... tá tudo certo aí, né? Já tem um pré-contrato assinado com o Atlético Mineiro e ainda não se apresentou no Atlético Mineiro. Calma, que a gente vai explicar já para você. E o Fluminense estaria trabalhando em projeto para retorno de Thiago Silva já nesse ano de 2023, no ano que vem, né? Que já começa a partir do mês que vem, já é 2023. E o Bahia, né, rapaz? Bahia que mudou realmente de patamar, né? O Bahia tá aí com outro estilo de contratação, né? Outro modelo de contratação, trazendo jogadores bastante importantes aí para essa nova era do Bahia, né? Deixa eu dar uma ajeitada aqui para você que tá aí com a gente, né? Ver a gente um pouco melhor. Deixa eu dar aqui, isso, pronto. Então o Bahia muda perfil de contratações e pode aí, na verdade, né, bater recorde na compra de atletas. Lembrando para você que tá aí de repente, Bahia, mas o Bahia tem dinheiro? O Bahia tem dinheiro agora, gente. Agora é Bahia City, né? Bahia foi vendido aí 90% do seu futebol para o Grupo City. E a seleção brasileira continua procurando um técnico. Dessa vez o nome de Zinedine Zidane aparece aí como uma das opções do Brasil, né, para assumir a comissão técnica do Brasil, assumir ali a vaga deixada por Tite, né? É isso, gente, é isso. Será que realmente o Zinedine Zidane, que ironia, né, rapaz? Zinedine Zidane foi o cara que destruiu o Brasil em duas oportunidades, uma final de 98 de Copa do Mundo, né? E a outra, o Zinedine Zidane eliminou o Brasil, se eu não estou equivocado, numa semifinal ou quarta de final aí de Copa do Mundo também. Pois é, dito isso, já sabe, deixa o seu like, se inscreva no canal, comente, né? Se você não for inscrito ainda, se inscreva aí, né? Deixando o seu like também é muito importante, viu, gente? Mas compartilhe aí com seus grupos de WhatsApp para que a gente possa alcançar cada vez mais e mais pessoas aí, tá bom? Depois da vinheta a gente volta trazendo essas informações para vocês. Vamos lá então, né, minha turma, trazer informação para você que está aí ligado com a gente, para fechar aqui o nosso dia, né? Nosso dia, o vídeo das 10 horas da noite. Vasco negocia com o Corinthians a compra do goleiro Ivan. O Vasco negocia com o Corinthians a contratação do goleiro Ivan, que está no Zenit. O clube apresentou uma proposta ao time paulista e aguarda a resposta. Há otimismo quanto a um desfecho positivo, uma vez que a direção do Timão se mostrou disposto a negociar, mas ainda não há um acordo. O valor aí da proposta não foi revelado, mas o Corinthians quer recuperar, evidentemente, né, ao menos aí o que foi investido no início do ano, quando o clube trouxe o goleiro da Ponte. Na época, a Macaca liberou aí o goleiro em troca da quitação de uma dívida de aproximadamente 11 milhões de reais com o empresário do jogador. O Corinthians adquiriu 50% dos direitos econômicos, outros 50% aí estão vinculados ao jogador e a Elenco Esportes. Pois é, minha turma, a bola, né? A boa relação aí da diretoria, aqui tá a bola mesmo, viu, gente? No clubeesporte.com aqui tá o nome A Bola, mas na verdade é a boa relação da diretoria do Vasco
com o Corinthians, que acertou aí a compra do lateral Lucas Piton por 16 milhões de reais na semana passada, deve facilitar aí as tratativas em relação a Ivan. Além do acerto aí com o Corinthians, o Vasco também precisa entrar em acordo com Ivan. Ainda não houve aí um entendimento com o goleiro. A negociação foi noticiada primeiramente pela Gazeta Esportiva. Ivan tem 25 anos e surgiu como destaque aí da Ponte Preta, visto como uma das grandes promessas da posição no Brasil. Ele chegou a ser convocado aí para a seleção brasileira por Tite em 2019, para amistosos contra Colômbia e Peru. Contratado pelo Corinthians em janeiro, o Ivan foi emprestado ao Zenit, a negociação aí por Yuri Alberto. Na Rússia, foi titular em alguns jogos de Copas, mas não teve muito espaço, o que deve antecipar aí seu retorno ao Brasil. Ivan está emprestado ao Zenit até o meio de 2023. Se quiser ficar aí com ele em definitivo, o clube russo precisa pagar 4 milhões de euros por 80% dos direitos, o equivalente a 21,7 milhões de reais na cotação atual. Aí eu pergunto para você, meu amigo torcedor do Vasco, Ivan despontou muito bem na Ponte Preta, se trata de um bom goleiro, é um bom goleiro, mas não teve grandes oportunidades, né, no Zenit. Por isso que ele está retornando ao Brasil. Seria uma boa mesmo, torcedor do Vasco? Seria uma boa mesmo ele vestir a camisa do Vascão? Eu sinceramente acho que sim. É um goleiro novo, né? Um goleiro que tem potencial para crescer muito. E jogando no Vasco, evidentemente que com esse novo pensamento aí do Vasco, vamos colocar assim, roupagem aí da 777 Partners, né? Investindo dinheiro, colocando dinheiro, acho que daria. Outra notícia que surgiu do Vasco hoje foi o do Thiago Rodrigues, que estava certo para sair do Vasco, né? Segundo o empresário do mesmo, tinha algumas propostas para ele, né? Mas parece que essas propostas até agora não apareceram, né, gente? Até agora essas propostas, engraçado, não apareceram para o Thiago Rodrigues. E aí, a possibilidade dele continuar no Vasco, e o Vasco contratando Ivan, ele pode ser o reserva imediato. Ou de repente, o Ivan não ir bem ali e ele tomar a vaga, né? Ir bem e ser o titular aí no ano de 2023. Tudo pode acontecer. Então vamos aguardar para ver o que acontece, né? Fala do São Paulo e a sua negociação aí do Igor Gomes, né? Do meia Igor Gomes com o tricolor paulista. Entendo que impede Igor Gomes de deixar o São Paulo antes do fim do contrato e ir para o Atlético Mineiro. Igor Gomes tem um pré-contrato assinado com o Atlético Mineiro, mas trabalhou toda a primeira parte da pré-temporada com o São Paulo e aguarda um acerto aí entre os clubes para poder se apresentar ao time de Belo Horizonte no início de 2023. O São Paulo se mostrou disposto a liberar Igor Gomes, desde que permaneça aí com uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador de 23 anos, que recusou as investidas por uma renovação. Segundo fontes ligadas à diretoria do Tricolor, o clube aguarda contatos do staff de Igor Gomes para negociar aí a fatia que permanecerá com o clube para liberar a ida a Minas Gerais na virada do ano. Dentro aí do São Paulo, especialmente pela boa relação com o Igor Gomes, há a confiança de que a saída antecipada ocorra sem grandes desgastes. O contrato atual do meia mantém compromissos com o Tricolor até o fim de março. Pois é, gente, a renovação, na verdade a negociação terá aí o empresário Giuliano Bertolucci, né, que está à frente aí de quase todos os negócios, né, como um ponto central aí, já que o São Paulo tratará aí a negociação da porcentagem com o agente, que então conversará com o Atlético Mineiro. Igor Gomes treinou normalmente nos últimos dias e realizou a mesma programação dos colegas são paulinos, que retornam ao trabalho agora de dia 2, né, para a retomada da pré-temporada. Pois é, bom jogador, né? Sim, teve interesse também de Vasco, de outros jogadores, aí, de outros times, na verdade, pelo goleiro, aliás, pelo meia. Igor Gomes é um jovem de 23 anos, muito bom jogador, que o torcedor não caiu nas graças do torcedor do São Paulo, né? Cria da base do São Paulo, de Cotia, mas o torcedor do São Paulo não quer nem ver, gente. Não quer nem ver. De repente ele pode ir, de repente não, ele vai para o Atlético
com certeza vai arrebentar com a camisa do Atlético. O torcedor do São Paulo fala: rapaz, por que a gente xingava esse cara, rapaz? Acontece, viu, gente? Fala do Flusão, o Fluminense que sonha aí em repatriar, sabe quem? O Thiago Silva, gente. Pois é, o Fluminense estaria trabalhando em projeto para retorno de Thiago Silva em 2023. Sonho antigo da torcida do Fluminense e do presidente Mauro Bittencourt. Thiago Silva pode voltar a vestir a camisa tricolor em 2023. De acordo aí com o portal Netflu, o clube está trabalhando na estruturação aí de um projeto para ter o zagueiro no segundo semestre, né? Segundo apurou aí a mesma fonte, a Netflix. Thiago Silva tem contrato com o Chelsea da Inglaterra até o dia 30 de junho. Com isso, ele estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de 1º de janeiro. O Fluminense tentará convencer o zagueiro de retornar ao Brasil. A tendência é que o Fluminense não enfrente aí a concorrência do Chelsea para ter Thiago Silva. O clube inglês, inclusive, já busca um substituto para o zagueiro brasileiro. O croata Joško, um dos destaques aí da Copa do Mundo, né, do Catar, é um dos nomes na mira aí do time inglês. É aquela coisa, né, gente? Thiago Silva já tem uma certa idade, disputou a sua última Copa do Mundo, mas se trata de um cria, né, de xerém. Então, um torcedor, evidentemente, que fica nessa expectativa aí. Seria bom se ele pudesse voltar agora, né, gente? Né? Fluminense na Libertadores, Fluminense aí montando, já tem uma base boa, um bom time, aí chegou algumas peças, e com o Thiago Silva seria aí espetacular, mas nesse momento o Chelsea não liberaria o jogador também, tem essa, né? Falar do Bahia, o Bahia muda perfil de contratações e pode bater recorde na compra de atletas. Vai, Cristiano, mas o Bahia, pois é, o Bahia virou SAF, né, gente? Para quem não sabe, o Bahia virou SAF, agora faz parte aí do grupo City, o tricolor baiano. O Bahia vive uma nova fase nos seus quase 92 anos de existência. Com dinheiro aportado aí pelo Grupo City, o esquadrão tem se mostrado mais agressivo no mercado de contratações e nos próximos dias pode bater recordes na compra de jogadores. Desde que teve aí a sua Sociedade Anônima de Futebol, a SAF, né, aprovada e vendida para o Grupo City, falta só o processo aí formal de constituição da SAF. A expectativa criada aí é que o clube invista mais no futebol, o que de fato está acontecendo. Nas últimas semanas, o Bahia fez aí propostas que juntas somam aí cerca de 44 milhões de reais por 4 atletas. Destes, um já foi anunciado e 2 estão em tratativas, né, bem encaminhados aí. O primeiro investimento realizado para a próxima temporada foi o zagueiro Marcos Vitor, jogador de 21 anos, na última segunda-feira, na verdade, dia 26, e foi comprado aí do Ceará por 3,9 milhões de reais. O esquadrão também tem acordo com o Fluminense pelo atacante Gabriel Teixeira. Biel, como é conhecido, já está em Salvador e custará cerca de 10,5 milhões de reais. A compra do atacante seria um recorde na história do tricolor. Até então, o maior valor gasto aí pelo clube na aquisição de um atleta foi 5,7 milhões de reais pelo zagueiro Juninho em 2019. Na época, a cifra foi paga ao Palmeiras por 50% dos direitos econômicos. Porém, antes mesmo de ser anunciado, Biel já foi superado por outro atleta, o volante Christian. O jogador do Atlético Paranaense, de 22 anos, teve sua compra acertada por 3 milhões de dólares, cerca de 15,4 milhões de reais na cotação atual, né? Christian já se despediu da equipe paranaense e é esperado em Salvador hoje ou nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato de 5 anos. Ele é considerado uma grande promessa aí, né, do futebol brasileiro. O valor ofertado por Christian é similar ao que o esquadrão ofereceu por outro atleta, né, gente? Pois é, rapaz. Segundo a imprensa argentina, o centroavante Alejo Vélez, de 19 anos, pertence aí ao Rosário Central. Vélez marcou 8 gols na última temporada e foi
convocado para o Sul-Americano Sub-20, que será disputado em janeiro. O clube estrangeiro analisa a proposta. Valor mínimo. Pelo acordo aí firmado entre Bahia e Grupo City, o fundo árabe se comprometeu a investir pelo menos 500 milhões de reais na compra de atletas. O prazo para a realização dos aportes é de 15 anos, mas esse valor é o mínimo garantido e não interfere que o investimento realizado seja maior ou feito em um prazo menor. Por sinal, todos os investimentos realizados aí ou tentados pelo Bahia até aqui obedecem aí a um mesmo perfil. Jogadores jovens e promissores que prometem entregar retorno técnico e financeiro ao clube. Essa será uma tendência nos próximos anos. O clube tem utilizado a base de dados e a experiência do City para mapear e identificar talentos. Inclusive, o diretor de futebol, o Cadu Santoro, antes exercia a função de chefe de scout no grupo. Scout é o termo aí em inglês para olheiro, né, gente? Pois é. É o Bahia, rapaz, que com a força do Grupo City aí, com certeza vai trazer jogadores aí bem bacanas, né? Pra jogar com a camisa do tricolor baiano. Falar do Felipe Coutinho, rapaz. Pra onde vai o Felipe Coutinho, gente? Essa é a pergunta que todos nós fazemos. Eu que sou Vasco, tomara que ele fosse pro meu Vasco, né? Mas existe outras possibilidades aí, até dele não vir pro futebol brasileiro, né, gente? Pois é, jornal afirma que Coutinho foi liberado pelo Aston Villa a procurar um novo clube. Como diz os torcedores vascaínos, vem ser feliz, né? Mas o Corinthians, torcedor do Corinthians também tá falando isso. Coutinho vem ser feliz no Timão, rapaz. Existe essa possibilidade. O futuro do meia Felipe Coutinho, como sempre, está sendo muito falado em todo o mundo. O jogador está sendo cobiçado pelo Corinthians. Pois é, como já informei aqui, né? Segundo informações do jornal Futebol Insider, o Aston Villa liberou Felipe Coutinho a procurar aí uma nova equipe para atuar em 2023. Segundo a reportagem, os dirigentes do Aston Villa procuraram aí os agentes do meia e autorizaram a procurar um novo clube. Aqui no Brasil, o Corinthians é o maior interessado no momento em Coutinho. O Vasco, clube que o revelou meia, sempre deixou claro o interesse do retorno, mas até o momento não tem nada oficial. Pois é, a carreira do Coutinho, você que não sabe, é a seguinte. Felipe Coutinho foi revelado pela base do Vasco, onde até hoje é considerado uma das maiores revelações do clube. Antes mesmo de fazer sua estreia no profissional do Vasco, Coutinho foi vendido em julho de 2008 por 3,8 milhões de euros para a Inter da Itália. No dia 19 de junho de 2019, contra o Duque de Caxias, Felipe Coutinho fez a sua estreia nos profissionais do Vasco. O jogador participou do título da Série B do mesmo ano. Em 2010, mais maduro, o jogador foi um dos destaques do Vasco no Campeonato Carioca, ganhando o prêmio de melhor meia da competição. Coutinho saiu do Cruz Maltino com 5 gols em 43 jogos. É o Felipe Coutinho. O Flamengo também está de olho nessa história aí do Felipe Coutinho, né, rapaz? O Flamengo tem interesse em contratar também o Felipe Coutinho. O problema, gente, para os clubes brasileiros é o money. Mesmo o Vasco sendo SAF, o Flamengo tendo muito dinheiro, o Corinthians com sua maneira de trabalhar, de contratar jogadores, buscando investidores, enfim. Mesmo assim, é muito difícil. Dizem as boas línguas que o Corinthians ofereceu um salário de 1 milhão e 500 mil reais para o jogador. 1 milhão e 500 mil reais, gente. Caramba, rapaz. Dizem, né? Dizem. Falar da seleção brasileira para a gente fechar esse nosso vídeo aqui dessa noite de segunda-feira. Já estou antecipando, né? Já estou indo lá para sexta-feira. Na verdade, segunda-feira, né, gente? 26 de dezembro de 2022. Jornal francês coloca Zidane como possível substituto de Tite na seleção brasileira. Após a saída de Tite, a seleção brasileira segue sem um treinador definido para 2023. E segundo o jornal francês L'Équipe, Zidane, ou Zinedine Zidane, né, é um nome que agrada a CBF e pode ser um dos candidatos à vaga. O ex-jogador está sem clube desde que deixou o Real Madrid em 2021. Segundo o jornal francês,
o treinador possui os requisitos necessários para poder assumir o comando da seleção. E por isso o nome agrada. A contratação aí do ex-jogador, porém, depende de como irá se desenrolar a possibilidade de Didier Deschamps deixar a seleção francesa, já que Zidane está cotado para assumir a equipe finalista nas últimas 2 Copas do Mundo. Zidane tem passagem como treinador por apenas um clube, o Real Madrid. Nos 4 anos que treinou a equipe espanhola, divididos, né, em 2 passagens, o francês foi campeão da Liga dos Campeões 3 vezes seguidas. O ex-jogador também venceu 2 campeonatos espanhóis, 2 mundiais de clubes, 2 Supercopas europeias e 2 Supercopas espanholas. E só treinou o Real Madrid, né? Só o maior time do mundo, só isso. Pois é. Como jogador, o ex-meia é um grande conhecido da seleção brasileira. Zidane foi o vilão aí do Brasil na final da Copa do Mundo de 98, quando o então camisa 10 da França marcou 2 vezes a vitória por 3-0 de sua equipe. Em 2006, no Mundial disputado na Alemanha, brilhou contra a amarelinha nas quartas de final e eliminou aí os brasileiros. Aquilo que a gente falou lá no início, né? Do Zidane. Pois é, o Zidane já tem uma pedra no sapato aí, de repente pode ser a solução, né, do nosso futebol, e a gente volta, quem sabe, né? Contratando Zidane, a gente volte a ser campeão mundial de novo. Já pensou, gente? Será? Além de Zidane, alguns outros treinadores europeus foram citados como possíveis substitutos de Tite. O espanhol Carlos Ancelotti, atualmente no Real Madrid, foi o mais cogitado, apesar de ter negado aí a possibilidade de abandonar seu clube para assumir a seleção. Nos últimos dias, José Mourinho, português que comanda a Roma, também se tornou uma possibilidade. Mas Mourinho é difícil. Mourinho é difícil demais. Mas vamos aguardar para ver o que acontece aí, né? Se realmente essas coisas vão concretizar. Se trata de bons nomes aí, né? Ancelotti, Zidane, né? Mourinho, são nomes bons, né? Nomes que agradam, mas se tratando de CBF, vamos esperar. Tô dando uma acessada aqui no Globoesporte.com, algumas matérias, rapaz. No caminho certo, campeãs mundiais de judô, vôlei de praia, skate e também ginástica brasileiras têm melhor ano da história no esporte olímpico. Alguns destaques para você. Filhas de Pelé agradece carinho e atenção no hospital. Abre aspas, mais uma noite juntinhos com ele. Fecha aspas. Os filhos de Pelé que estão ao lado do pai, né? O Cruzeiro, né, falando da Raposa, campeão olímpico, o reforço chega ao Cruzeiro sem jogar há quase 2 anos. É o Cruzeiro que está indo atrás aí de jogador, né? De jogador aí. Deixa eu até abrir essa matéria aqui rapidinho, né, pra gente finalizar esse vídeo aqui. Se trata do jogador William, né? É o William, rapaz, esse jogador aí que não joga há bastante tempo. E isso preocupa, né? Preocupa sim um torcedor da Raposa, sem dúvida nenhuma. O que temos mais aqui? Rejeição a técnico estrangeiro cai, mas pesquisa ainda mostra preferência. Cadê o trem, rapaz? Volta aqui, menino. Tá, mostra preferência por brasileiro na seleção. Aí tá até a foto aqui do técnico do Palmeiras, né? Tá até o Abel Ferreira. Pois é, são os destaques de hoje aí. A volta do campeonato inglês, grandes jogos aqui alguns jogos já aconteceram, outros vão acontecer ainda, né? Novo carro da Fórmula 1 não empolgou aí em 2022, mas se mantém promissor. Algumas e o luto aqui, aí, jogador da seleção uruguaia e da Juventus morre aos 49 anos. O Keita, que acabou falecendo aí, infelizmente. Pois é. É o nosso vídeo para fechar essa noite, esse dia de segunda-feira. Se Deus quiser, amanhã, você sabe, 10 horas da manhã, às 18 horas e também às 10 horas da noite. Estaremos aqui trazendo mais um vídeo para você no nosso canal, Cristiano Santos Radialista. Deixa o like, também compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se você não for inscrito e também deixa aí o seu comentário se você gostou, se você está gostando, se você não está gostando. Fique à vontade para participar com a gente. Beijo no coração, cheiro para você
Obrigado e até a próxima, se Deus quiser.